Olá, você que nos acompanha no canal do Evangelho. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer que agora, a partir deste vídeo, os vídeos que estaremos postando serão vídeos com edição para mostrar a palavra de Deus aí para você. Se às vezes você não está com a palavra em suas mãos, você também vai poder acompanhar, porque ela vai estar sendo colocada para você como em maneira de edição, em forma de edição. Bem como também alguns mapas geográficos para a gente entender um pouco de certas histórias, de certos impérios, do momento que se viviam o povo judeu em certa época ou em uma diferente época também. E essas edições serão graças ao meu primo Bruno. Ele é o responsável por essas edições, né? E assim como eu, né, que a intenção aqui não é fins lucrativos, nada disso, é só transmitir o Evangelho, né, levar o Evangelho a toda criatura e ser instrumentos nas mãos do Senhor. Né? Então agora, não só eu, mas o meu primo também instrumento nas mãos do Senhor para trazer informação com boa qualidade, com mais edições, com melhor entendimento geográfico, cronológico, para que o estudo também que é espiritual seja complementado por esses itens. É com grande alegria que faço essa introdução nesse vídeo de hoje. E esse vídeo de hoje a gente vai contar a história de Mardoqueu e de Esther, né, focado mais para Mardoqueu. Tá? Esses judeus, eles estão na cidade de Suzã. O império da época é o Império Persa. O rei é o rei Xerxes I, e o ano é o ano 480 a.C. Mas como que os judeus chegaram na cidade de Suzã? Por que eles estavam ali? Né? Para entender um pouco dessa história, é bom a gente entender um pouco do que aconteceu antes disso. Tá? E então eu peço para que em maneira de edição seja colocado aqui a imagem do Império Persa, do território do Império Persa. E você pode ver aí nessa foto do Império Persa que tem ali a bolinha vermelha ali da cidade de Suzã. Existiam 3 principais cidades do Império Persa, mas a cidade de Suzã é onde habitava o rei da Pérsia na época de Mardoqueu. E o rei, o nome dele era rei Xerxes I. Mas como que esse judeu Mardoqueu e a Esther, como que eles chegaram a essa região de Suzã? Por que eles estavam ali? E para entender isso a gente vai ter que voltar um pouco na história dos irmãos judeus lá do reino de Judá, do reino de Israel. E eu te convido a relembrar que os judeus, né, o povo hebreu, ele estava escravizado no Egito, veio com Moisés para a terra que mandaria leite e mel, né, a terra ali de Canaã. E naquela terra ali, as 12 tribos de Israel, elas são divididas ali. E depois de um bom tempo, período de juízes, o povo elege um rei para ser rei de toda Israel ali, de todo aquele território. E chega um período que o reino se divide em 2. Existe agora o reino do norte e o reino do sul. E eu peço que seja colocado também a imagem do reino do norte e do reino do sul, para você estar acompanhando aí conosco. Aí vocês podem ver. O reino de baixo se chama reino de Judá, ou reino do sul. E o de cima, reino de Israel, ou reino do norte. A principal cidade do reino do norte era ali Samaria e a principal cidade do reino do sul era Jerusalém. Muito bem, no ano de 700, e eu peço que a imagem permaneça aqui para os senhores irem acompanhando, no ano de 722 a.C. surge um império que se chama Império Assírio. E esse Império Assírio, ele vai conquistar muitos territórios, esse Império Assírio ele vai conquistar muitas cidades, ele vai tomar muitos locais, ele vai ser muito numeroso, e eles vão intentar um ataque contra o Reino do Norte. No ano de 722, na verdade, é o ataque. Eu falei que no ano de 722 eles surgiram, mas não. O ano de 722 é o reino que eles atacam o Reino do Norte, que é o Reino de Israel. E eu peço que seja colocada a imagem aqui do Império Assírio. Você pode ver aí a imagem do Império Assírio e tudo que eles tomaram, né? O Império Assírio ele fica realmente na região da Síria, ali quando você vê nos mapas de hoje em dia mesmo, não é muito diferente não, só que o território deles obviamente era muito maior naquela época. Muito bem, o Império Assírio vai atacar o Reino do Norte. E o Reino do Norte, ele na época do rei Oséias,
ele se recusa a pagar tributo para o rei da Síria, e eles são atacados, o reino do norte é atacado, o reino do norte é saqueado, pessoas são levadas cativas, outros fogem para o reino do sul, que é o reino de Judá, mas é isso que acontece. E nesse mapa verde aqui do Império Assírio, você pode ver que não está aí o reino do norte, porque o reino do norte já foi atacado, já faz parte do Império Assírio. Só está o reino do sul mesmo, que é o reino de Judá, onde fica a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o Império Assírio tentou atacar o reino de Jerusalém, o reino de Judá, mas não obteve sucesso. E o tempo vai passar e depois vai surgir um novo império. Eu peço que seja colocada a imagem do Império Babilônico. Um tempo depois vem o Império Babilônico. Vai surgir ali na região da Mesopotâmia e vai crescer, e ele vai dominar a parte ali da onde era também o Império Assírio, vai descer ali até a área de Jerusalém, e esse Império Babilônico do rei Nabucodonosor, ele vai atacar Jerusalém e este vai ter sucesso. Peço que fique a imagem aqui do Império Babilônico, e só para você ter uma ideia, o primeiro ataque foi feito em 609 a.C. Houve várias deportações. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém ela foi destruída por Nabucodonosor, a cidade de Jerusalém ela foi saqueada, pessoas eram levadas como escravas, e por isso que eu falo da deportação. Houve 3 deportações para a cidade da Babilônia, por o Império Babilônico. Então o povo judeu agora é escravo na Babilônia, né? O povo judeu vai passar 70 anos escravizados na Babilônia. E é importante lembrar que no ano de 597, Nabucodonosor leva um rei de Judá que se chama Rei Jeconias. Ele está em uma dessas deportações e ele também é levado como escravo para a Babilônia. É importante que você lembre o nome dele, Rei Jeconias, o rei de Judá, porque a gente vai falar dele depois. Bom, 70 anos se passaram e o povo escravo, o povo judeu, como escravo na Babilônia, porque a sua pátria havia sido destruída, eles estavam exilados, né? O nome disso é exílio. Não tenho mais pátria e vivo de escravo aqui, o nome disso é exílio. E eles estão exilados na Babilônia. E depois de um tempo, vai surgir um novo império. Eu peço que seja colocado aqui a imagem do Império Persa, e para que a gente possa falar um pouco do Império Persa também. O Império Persa ele vai surgir com o rei Ciro. E o rei Ciro ele vai ganhar muitos territórios. Você pode ver o tamanho do Império Persa. Ele vai até a região da Média, lá para o Oriente, bem distante mesmo. Vai dominar ali também parte do Egito. Enfim, é um império muito grande, o Império Persa, que é a região do Irã hoje em dia também. Você pode ver ali a cidade de Suzã, tá com uma bolinha vermelha ali, e é uma das 3 principais cidades do Império Persa. E é exatamente nessa cidade que acontece essa história que iremos contar hoje. Então imagina que o povo judeu já havia sido levado como escravo para a Babilônia e estava como escravo na Babilônia. Depois o Império Persa veio e dominou a Babilônia, ganhou guerras da Babilônia, e agora o império já não era mais Babilônia, mas era Império Persa. Então os judeus que eram escravos na Babilônia agora eram escravos do Império Persa, não mais dos babilônicos. Só que o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele não era um rei tão punitivo assim para com os judeus e com os escravos. Então, ele permite que o copeiro do rei Neemias, entre outros judeus, retornem à cidade de Jerusalém para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E muitos judeus voltam nessa época. Mas é importante lembrar que antes do rei Ciro autorizar que alguns dos judeus voltassem para Jerusalém, muitos judeus já haviam sido espalhados durante a época do exílio. Então você imagina, o reino de Judá e o reino do norte e do sul destruídos. O povo que vivia lá, alguns fugiram para o Egito, fugiram para Nínive, fugiram, né, que é ali a Síria, fugiram. Outros que estavam escravizados na Babilônia ficaram espalhados pela cidade de Suzã, entre outras cidades ali também, mesmo após a Babilônia acabar. Então, é mais ou menos nesse contexto que se passa essa história. É na cidade de Suzã, como o judeu Mardoqueu e com Esther, e o rei da época é o rei Xerxes I. Eu falei que o rei da Pérsia, o primeiro era o rei Ciro,
Depois vão vir mais 4 reis e aí o rei Xerxes I vai ser o rei da Pérsia, o rei na qual se passa essa história. E essa se passa 480 anos antes de Cristo. Bom, agora a gente sabe um pouco mais do contexto da história dos judeus nesta terra durante esta época. Mas, afinal, quem que era o judeu Mardoqueu? Quem que era Esther? Agora, nesse momento, eu peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe agora, tem edição, você pode acompanhar com a palavra aqui que vai ser inserida na tela. No livro de Esther, o capítulo 2. E o capítulo 2, a gente vai ler o verso 5, o verso 6 e o verso 7. Esther 5, 6 e 7. Diz assim a palavra: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Então, lembra? Cidade de Suzã, fortaleza de Suzã, judeu Mardoqueu. Ele era filho de Jair, que era filho de Simei, que era filho de Quis, homem benjamita. Aqui está falando da origem dele. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Bom, aqui especifica exatamente a origem de Mardoqueu. Você pode ver aqui que ele fala da 4ª geração. O seu bisavô de nome Quis, está aqui no verso 5, né? De nome Quis, né? Ele foi transportado com o rei Jeconias. Lembra que eu falei para você? Lembra desse nome, rei Jeconias? Ele era o rei de Judá em determinado período e ele foi deportado de Jerusalém para a Babilônia com Nabucodonosor, é o que diz aqui a palavra. E então, na época de Jeconias, o bisavô de Mardoqueu, ele foi levado cativo para a Babilônia. E lembra que eu falei que passaram 70 anos na Babilônia? Várias gerações se passaram ali. Quis, e aí você pode ver na palavra, ele teve o filho de Quis, era Simei, filho de Simei, Jair, e o filho de Jair era Mardoqueu, foi Mardoqueu. E exatamente de Mardoqueu queremos falar agora. Então, Mardoqueu, quem que era? Era o bisneto de Quis, que foi transportado de Jerusalém, do reino de Judá, para a Babilônia. Só que agora a Pérsia já chegou e dominou a Babilônia. E o povo judeu já havia se espalhado. Mas o Império Persa não era tão punitivo. Então, se você pagasse os impostos e os tributos, tudo bem você fazer o seu trabalho, você não seria tão escravizado assim. E é mais ou menos nesse contexto que essa história vai ocorrer. E o que Esther tem a ver com isso? Aí no verso 7 diz o seguinte: Este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, ou seja, Mardoqueu era primo de Esther e a criou. E diz aqui a palavra: porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha, ou seja, a vida do judeu, claro que não era fácil. Eles estavam sempre estrangeiros na Babilônia, estrangeiros na Pérsia. Se era escravo numa época, na outra não era, mas sempre em sofrimento, porque sua pátria havia sido destruída também. Então, não sei em qual contexto morreu os pais de Esther, mas morreram de certa maneira, e quem criou Esther foi seu primo Mardoqueu. E Esther era uma moça muito bela de parecer, muito formosa, moça virgem, diz aqui a palavra. Eu vou estar resumindo aqui para não ficar muito grande esta pregação. Na verdade, esse é um culto que fazemos ao Senhor e a intenção é levar a palavra a toda criatura. Então, de maneira resumida, para não ficar muito carregada a explicação. Tá bom? E a gente vai focar um pouco mais na vida de Mardoqueu nesse culto do que na vida de Esther. Mas vale a pena ressaltar que o rei era o rei Xerxes I, lembra-se? Que foi traduzido para nome Assuero aqui no livro de Esther. Então o rei da Pérsia era esse rei Assuero, ele morava na fortaleza de Suzã, que era a cidade de Suzã, que a gente acabou de ver. E ele havia solicitado para o povo que mostrassem para ele as mulheres virgens e formosas à vista, que ele iria escolher uma mulher para ser a rainha, a sua rainha. A rainha do povo. E Mardoqueu, mesmo sendo judeu e não persa, lembrou que Esther era uma moça virgem e formosa à vista. E ele vai levar a Esther ao conhecimento do rei.
E é claro que existe uma grande seleção em um certo dia na qual Esther é apresentada. A palavra diz que o rei Assuero amou Esther e a tomou por rainha e a colocou como rainha. E sem saber que ela era judia ou tinha, na verdade a gente não fala religião, né? Mas elas não seguiam as práticas dos persas, é isso que eu quero dizer, tá? Então ele não sabia de nada disso, mas a toma por rainha. E Mardoqueu continua sendo seu primo, mas nada acontece com ele. Ele só apresentou Esther, que virou rainha, mas Mardoqueu ele continua fazendo o seu trabalho, continua se mantendo na presença do Senhor. E como a gente vai focar na história de Mardoqueu, logo depois do casamento, logo depois da união, do casamento da rainha com o rei, Mardoqueu ele vai presenciar uma cena que pode ser crucial para o rei. Eu peço que você acompanhe no capítulo 2, verso 21, que acontece. Vai ser colocado aqui para vocês. Diz assim a palavra: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de nome Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Pôr as mãos quer dizer matá-lo, né? E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se um negócio e descobriu que ambos foram... E inquiriu-se um negócio e se descobriu. E ambos, ou seja, Bigtã e Teres, foram enforcados numa forca, e foi escrito isso nas crônicas perante o rei. As crônicas aqui, irmãos, é como se fosse um diário do rei, tá? O rei, existia muito isso, até hoje existe com os presidentes aí nos países, deles estarem anotando todos os grandes acontecimentos, e na época o nome disso aqui era crônicas, e o rei, todos os grandes acontecimentos, realizações, eles escreviam nas crônicas, era como se fosse um diário do rei. E esse acontecimento foi escrito nas crônicas do rei Assuero. 2 homens queriam pôr as mãos no rei Assuero, intentavam matá-lo, e Mardoqueu descobre isso e ele vai informar a quem precisa ser informado para que uma investigação se inicie, e foi isso que aconteceu. E descobriram que era Bigtã e Teres e eles foram punidos. É isso que diz a história. E eu quero que você imagine você talvez nesse contexto de certa maneira, porque imagine como se você fosse Mardoqueu. Você tem o seu trabalho comum, como todo trabalhador ali da cidade de Suzã, e de repente você descobre que alguém quer matar o rei. E então você vai, e graças a você e tudo que você faz e ao seu esforço, o rei não é mais morto, os homens certos que tinham que ser punidos são punidos, mas nenhum reconhecimento se dá a você, nenhum agradecimento se dá a você, ou nenhuma recompensa se dá a você. E eu passo para os dias de hoje dizendo assim, imagina você que fez tudo certo na sua companhia, você livrou a sua companhia de vir à falência, você livrou o seu chefe de perder muito dinheiro, de certa maneira, mas nenhuma recompensa veio a você. Ninguém se lembrou nem de agradecer. E eu quero dizer que às vezes isso acontece no nosso trabalho, isso acontece, pode acontecer na nossa família, isso acontece nos nossos estudos, às vezes a gente está tão focado e fazendo certo e às vezes descobrir algo que pode beneficiar muito e nenhum agradecimento vem, nenhuma recompensa vem, nenhuma recompensa vem. E você pode dizer assim, poxa, a gente faz tudo que é certo, mas não recebe nem obrigado. A gente faz tudo certinho, descobre certas coisas, vai pelo caminho certo, não recebe nenhum reconhecimento. Né? E aqui Mardoqueu ele mantém a sua postura, né? Porque a gente não depende de reconhecimento, irmão. Fazer o certo é o mínimo. É claro que é legal alguém te agradecer ou ter um reconhecimento, mas nós não dependemos de agradecimento, de reconhecimento. Nós fazemos porque a gente sabe que é o certo. Assim Mardoqueu fez e manteve a postura. Pode ser difícil você sempre fazer o certo porque ninguém está te reconhecendo. Ninguém está te agradecendo ou te reconhecendo.
Mas você não faz porque você vai receber esses reconhecimentos e agradecimentos. Você faz porque você sabe que é certo. E assim fez Mardoqueu. E a história continua. E mesmo que nós não recebemos nenhum estímulo dessa natureza, a palavra ela nos mostra que nós não dependemos disso. Fazemos porque sabemos que é o certo. Amém? Eu peço que você, para nós continuarmos com a história, você abra o livro de Esther, agora o capítulo é 3, e a gente vai continuar com a história de Mardoqueu. Eu peço o capítulo 3, versículo 1, para a gente ler sobre o que acontecia lá em Suzã nessa época. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, prestem atenção, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Verso 5 agora. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só em Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo que era chamado povo de Mardoqueu, porque não se inclinava perante Amã. Então, resumo aqui. O rei Assuero denominou o Amã como o principal de todos os príncipes, o exaltou, e quando ele o faz isso, todos daquele império vão se curvar perante Amã, vão obedecer e vão se curvar perante Amã. Porém, aqui diz no verso 2, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava perante Amã. E aqui eu quero dizer, irmãos, que às vezes é difícil a gente manter a nossa posição. Ainda mais quando todos estão fazendo ao contrário, né? Mardoqueu aqui, ele não se inclinou perante o maior príncipe daquele império. Não era o rei, era o maior príncipe, era o segundo depois do rei, era ele. E por mais que todos estivessem fazendo, ele não o fez, porque ele manteve o seu posicionamento. Ele serve ao Rei da Glória, ele serve o Criador dos céus e da terra, ele só se prostra perante ao Rei da Glória, ele não se prostra perante outros. E mesmo quando todos estão fazendo, por mais que seja difícil, ele não o faz. Isso é posicionamento, ele se posicionou. Não, esse aqui é o meu limite, isso eu não faço. Isso vai contra os meus preceitos, contra os valores. Contra o que eu fui ensinado, contra as ordenanças do Senhor. Ele não o faz. E também um ensinamento para nós. Quando nós estamos em uma situação na qual todos estão fazendo, às vezes é difícil você se posicionar em uma mesa. Todos falam uma língua, mas você fala assim, não é bem assim não. Nisso eu não faço parte disso, não farei parte disso. Poxa, mas todo mundo está fazendo, vamos ganhar dinheiro. Não vou fazer, porque essa é a minha posição. Não vou me corromper, não vou ter essa atitude, não vou dizer essas palavras, não vou fazer isso com o meu corpo. Posicionamento. Ele manteve seu posicionamento e característica do servo do Senhor, que mesmo em circunstâncias na qual todos estão fazendo o contrário, você fala assim, não, eu vou até aqui. A partir daqui eu não vou mais, porque esse é o meu posicionamento. Eu sirvo ao Senhor. E a palavra diz aqui, no verso 6, que o príncipe Amã, ele não pensou só em prejudicar Mardoqueu, né? Ele falou assim, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Ou seja, ele não quis só Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvara diante dele,
mas a todos aqueles que talvez não se curvariam, aqueles que era o povo judeu, que era o povo de Mardoqueu e que tinham outros costumes. E continuando a história, eu peço que você leia aqui comigo no verso 8 agora. E Amã foi procurar o rei Assuero e disse assim: existe espalhado, rei Assuero, e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem então parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. No verso 13. E as cartas se enviaram pelas mãos dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, que matassem, que lançassem a perder todos os judeus, desde o mais moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. O dia, e é importante lembrar desse dia, é o dia 13 do 12º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Verso 15. Os correios, pois, impelidos dessa palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Então o que a gente pode ver aqui, desde o verso 8 aqui até o verso 15? Né? Amã se encheu de ira porque um homem não se curvava diante dele, né? Diante dele. E então ele vai fazer a cabeça do rei, de certa maneira. Olha, existe um povo que não faz o que você quer, existe um povo que tem outras práticas, então convém que matemos esse povo. E por ser o principal dos príncipes, o rei ele dá o aval para esse príncipe. Ele dá um anel de prata e fala assim: ó, te dou este anel para você fazer o que quiser, te dou este povo para você fazer o que bem entender. Então ele dirige essa ordem aos correios, que vai enviar essas cartas a todos os povos, para que todos os judeus fossem mortos, destruídos, lançados a perder e seus despojos fossem saqueados. E então a gente pode ver o quão difícil é esse momento para o povo judeu. Porque você imagina você fazer as ordens do Senhor, não se curvar a quem realmente você não tem que se curvar, e mesmo assim, fazendo o que é certo perante o Senhor. Olha o que vem sobre o povo judeu. Vem um juízo sobre o povo judeu, através da ira do príncipe Amã. E olha só a reação de Mardoqueu. Peço que você acompanhe aqui no capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco em cinza. A expressão de Mardoqueu de rasgar as vestes aqui é uma maneira de mostrar o quão difícil era a situação para ele. O quão humilhado ele se sentia, o quão devastado ele estava, o quão difícil era a situação, era amarga a situação, a palavra diz aqui. E ele se veste de saco com cinzas. E essa era uma representação de que este homem estava de luto, este povo estava de luto, né? E essa representação, ele vai fazer isso diante da porta do rei, para mostrar: olha, estou em pranto, olha, estou em luto, essa situação é muito difícil. E ele
Acredito que ele, na mente dele, devia ter ficado assim, muito chateado, muito triste, porque imagina só, o povo já havia passado por 70 anos de escravidão na Babilônia. Agora vem o Império Persa, passam mais anos e agora o povo vai ser todo destruído. O povo todo do Império Persa vai ser destruído. O povo judeu vai ser novamente lançado a perder como foi lançado na Babilônia, como passaram exilados na Babilônia. Então é sofrimento. Gerações e gerações passaram por esse sofrimento e agora aquele sofrimento estava próximo de acontecer com eles. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que é muito importante. Porque lembra lá atrás quando a gente começou a falar que ele fez o que era melhor, o que era certo diante do rei, ele denunciou aqueles homens que queriam matar o rei e nenhuma recompensa teve por isso? E nós falamos assim, tudo bem, nós não fazemos por recompensa, reconhecimento ou por agradecimento, a gente faz porque é o certo a ser feito, né? Agora você imagina essa nova situação. Mardoqueu, ele continua fazendo o que é certo perante o Senhor. Ele continua honrando ao Senhor, praticando justiça, santidade, na presença do Senhor. Não se curva perante ao outro, mas só perante ao Senhor dos exércitos, ao Rei da Glória, que é Deus. E mesmo fazendo todo certo, olha o que vem sobre eles. Olha o que vem sobre Mardoqueu e o seu povo. Eles ficaram sabendo que em certo dia o povo seria destruído, seria dizimado novamente. O povo seria extirpado dali, o povo judeu ia sofrer terrivelmente, novamente. E então eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, é muito difícil você fazer o certo quando às vezes um não te elogia, não te reconhece, não te agradece e não tem reconhecimento. Agora, muito mais difícil é você de fazer o certo quando você só faz o certo e você só vê as coisas desmoronarem e você perde o seu emprego e você tem uma situação de doença caótica na família e acontece alguma coisa com seu filho e só ladeira abaixo. É muito mais difícil você fazer o certo. E ali Mardoqueu, ele continua mantendo sua posição. É difícil, sim. Ele estava em luto, sim. Pranteava e chorava, sim, mas mantinha sua posição. Mesmo sabendo que seu povo ia ser destruído, dizimado, mesmo ele fazendo certo. Então, eu quero só lembrar, existe uma palavra em Provérbios, eu até peço para que o editor coloque aqui para você, existe uma palavra que diz o seguinte, se no dia da angústia se mostrares frouxo, pequena será a sua força. Se no dia da angústia se mostrares frouxo, pequena será a sua força. Não é no dia que está tudo redondinho, que está tudo equilibrado, que o Senhor... É também nesse dia, mas o Senhor, Ele quer ver. É no dia da angústia. É uma certeza, o dia da angústia. Passaremos dificuldades, ou já passamos, ou continuaremos passando, ou vai ser algo futuro. Todos vão passar pelo vale da sombra da morte. Não é um caso se, é quando passares pelo vale da sombra da morte, a palavra diz. Então o dia da angústia virá e como você vai se posicionar no dia da angústia? Quando a palavra em Provérbios diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a sua força, o frouxo aqui não é você chorar porque está muito difícil. Não é você sofrer porque está muito difícil. As contas vêm, a saúde está precária, é a pandemia, é o trabalho. E aí você teme. Claro, você é ser humano, você teme, você sofre, é dificuldade, você chora. Isso não é ser frouxo, irmão. Mardoqueu aqui, ele não estava sendo frouxo, não. Ele estava chorando, ele estava em prantos, ele estava em luto. Mas ele mantinha a sua posição. Ser frouxo aqui é jogar a toalha. Ser frouxo aqui é desistir de tudo. Porque você não está vendo coisas boas acontecerem aos seus olhos. Então, o que essa palavra significa? Significa o seguinte, no dia que tiver tudo difícil, no dia que vierem as batalhas e as lutas, como que você vai se mostrar?
no dia da angústia. Você pode dizer assim: eu faço tudo certo, não é possível. Eu sou justo, eu pratico justiça, santidade, honro o nome do Senhor, faço as ordenanças do Senhor, realizo as práticas que o Senhor ordenara, e eu estou aqui para o Senhor, eu entendi o significado, mas eu só vejo minha vida ir ladeira abaixo, eu só vejo notícia ruim, eu só vejo isso acontecer, isso não é justo. Aí ser frouxo significa assim: quer saber? Nada mais está dando certo, eu estou fazendo o certo e nada dá certo. Então quer saber? Eu vou jogar a toalha, porque já não faz mais diferença. Eu fazendo o certo eu só recebo isso. Então quer saber? Eu não vou mais fazer o certo não. E esse é o pensamento de muitos, né? Isso é ser frouxo. Você vai jogar a toalha no dia difícil? Como é que você vai se mostrar no dia da angústia? E quando você clamar por justiça, pensando assim: não é justo, eu faço tudo certo, Senhor, eu faço isso, isso e aquilo, olha o que eu estou recebendo. Não é justo. Não é assim que o povo fala? E agora eu quero te convidar a pensar o seguinte: Jesus desceu da glória, ele desce da eternidade e se faz homem como nós. E ele é humilhado, ele é chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos nele. Ele é pregado no madeiro, seu sangue verte na cruz do Calvário, que é a morte mais humilhante, se ser morto em uma cruz. Era algo assim escandaloso, era a morte de cruz. Olha a humilhação que Jesus passou. Ele desce da glória, se faz homem, paga o preço na cruz do Calvário por um erro nosso, por um pecado nosso. A palavra diz: pelo homem o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte entrou no mundo. E em Provérbios está escrito, em Romanos está escrito: e a morte passou para todos, por isso todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E por erro nosso, Jesus desce da glória, se faz homem, é humilhado, é pregado no madeiro para pagar um preço por nós, para nos salvar. Eu te pergunto, é justo com ele? É justo? Ele não errou, ele não pecou, ele é limpo, santo, perfeito, esse é Jesus. É justo com ele se fazer homem e ser humilhado por homens? É justo com ele? Foi justo com ele? E como é que ele se mostrou no dia da angústia? Acho que não estava fácil, né? Carregar uma cruz, ser pregado numa cruz, ver o seu sangue ser vertido ali, ser chicoteado, ser humilhado. Como é que ele se mostrou no dia da angústia? Ele jogou a toalha? Imagina se ele desiste, irmão. Imagina se ele desiste no dia da angústia. Essa conversa nem teria mais sentido. Porque ninguém mais estaria salvo. Imagina se Jesus falasse: está muito difícil aqui. Quer saber? Eu estou fazendo o certo e só acontece coisa ruim para mim. Eu vou parar de fazer o certo. Imagina Jesus: está muito difícil isso daqui. Quer saber? Desisto. Nós não teríamos mais chance. Você está perguntando se é justo com você? Eu te pergunto. Foi justo com o Rei da Glória? Foi justo com ele? Mas ele, por amor, ele veio e se entregou por você e por mim. Ele desceu da glória e se fez homem. E pagou o preço na cruz. E teve que enfrentar ali, ele diz assim na oração para o Pai, ele diz assim: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas que a sua vontade prevaleça. E o cálice não passou. Ele teve que pagar o preço. E naquele momento é uma coisa que ele tem que passar sozinho. Ele que tem que enfrentar sozinho. Assim como às vezes vem uma dificuldade específica para você e é tão difícil para você e você tem que enfrentar sozinho. E você se pergunta: é justo? Mas nesse momento tão difícil, nesse momento que é uma situação extrema na sua vida, uma situação assim, vamos dizer, uma situação caótica, como é que você se posiciona? Você joga a toalha? Você no dia da angústia você se mantém posicionado como Mardoqueu se manteve posicionado? Mesmo sofrendo, a minha posição é essa, eu sirvo o Rei da Glória. Assim como às vezes parece que não é justo com a gente, lembra do que ele fez por você.
não foi justo com ele. Mas ele fez por amor de você. Então, quando vier uma situação difícil dessa, irmão, como a que Mardoqueu enfrentava aqui, quando vier uma situação extrema dessa, pensa que é como se ele estivesse perguntando o seguinte: e aí? E aí, meu filho, você está pronto? Você está pronto, por amor de mim, passar por essas coisas? Por amor de mim, passar por essa dificuldade? Você está pronto para ser crucificado pelo mundo por amor a mim? Ele foi crucificado pelo mundo por amor a você. Você está pronto para ser às vezes humilhado no seu trabalho, às vezes ser motivo de piada, motivo de chacota, porque a sua posição é: eu sirvo a Jesus. Você está pronto para manter a sua posição? É como se ele estivesse te perguntando: nessa dificuldade que você está passando, você está pronto para manter a sua posição e mesmo em meio ao caos? Porque mesmo em meio ao caos, Jesus manteve sua posição e ele foi para a cruz. Ele pagou o preço pela nossa redenção e hoje nós temos acesso à salvação. E essa história de Mardoqueu mostra o quão difícil estava para ele. O quão difícil estava para ele, para os judeus. E ele leva ao conhecimento de Esther. E Esther era rainha, né? Já tinha se casado com o rei Assuero. E Esther também fica muito triste. Ela vai falar com o rei. E ela vai falar com o rei. E o rei pergunta: o que é que você quer, rainha? Qual é a sua petição? E ela fala que na verdade, ela quer reunir o príncipe Amã e o rei Assuero para uma conversa, para um banquete. E o rei Amã, ele vem ali para a cidade de Suzã e vamos ver aqui a sequência do que acontece. Eu peço que você acompanhe no capítulo 5, o verso 9. E diz assim a palavra: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu, lembra-se aqui agora, rapidinho aqui, ó. Lembra que Mardoqueu estava na porta do rei, na porta da fortaleza de Suzã, vestido de saco com cinzas? Pois bem, aí Amã passou por Mardoqueu de novo, né? Então aqui diz a palavra: porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, ou seja, manteve a posição. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. E Amã, porém, se refriou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou aos seus amigos e a Zeres a respeito das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha sido engrandecido, exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. E disse Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Ora, olha só a vida de Amã, né? Amã era o principal dos príncipes. Ele tinha multidão de filhos, multidão de riquezas, amigos, e a mulher dele, Zeres. E a palavra aqui fala que ninguém foi chamado para um banquete diante do rei, senão ele. Então imagina a vida dele. Ele tinha tudo o que queria. E eu peço para você acompanhar aqui nesse versículo, que é o versículo 13. Ele diz assim: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Tinha riqueza, ele tinha multidão de filhos, ele era o principal dos príncipes, ele foi convidado para um banquete com a rainha e com o rei. Porém, ele diz, porém tudo isso não me satisfaz. Porque essas coisas não satisfazem a alma. O bem-estar de você ter riquezas, de você ter conforto, pode satisfazer sim sua carne, mas não satisfaz a tua alma. E ele cada vez mais, a palavra mostra que Amã buscava cada vez mais saciar algo que ele buscava itens para saciar a sua alma, mas ele não consegue saciar a sua alma porque ele tenta saciá-la com riqueza, com conforto, com banquetes com o rei, com
vendo todos se curvarem perante ele, e nada disso satisfaz a alma vai morrer de sede, ele só satisfaz a carne. E essa é uma grande lição para nós também, né? A nossa alma tem sede, a nossa alma ela quer se alimentar, mas quem que é o alimento? Jesus Cristo. Quem que é o alimento? É o Senhor, é o Espírito Santo, através da palavra. Isso nos alimenta, isso nos sacia, isso torna tudo com sentido, faz tudo ter sentido, né? E as outras riquezas? Sim, o Senhor ele pode te dar uma coisa ou outra, ele pode te dar uma riqueza aqui e ali, não tem problema nenhum, você pode buscar isso, você pode colocar metas na sua vida e buscar essas coisas, mas essas são as demais coisas. O Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentar para você as demais coisas. Isso não é o principal. O principal é você alimentar sua alma. Continuando aqui com a história, no verso 14. Então disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se então uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Ou seja, a mulher de Amã e seus amigos disseram assim para ele, faz assim, faz o seguinte, já que você vai para o banquete amanhã com o rei e com a rainha, e o fato de Mardoqueu estar ali e não se curvar perante você te deixa amargurado, te deixa infeliz, então vamos enforcar Mardoqueu amanhã antes que você vá à presença do rei, porque assim você vai alegre para a presença do rei, lá no banquete. Olha o conselho deles, né? E pareceu bem a Amã. A palavra diz aqui que pareceu bem a Amã. E continuando a história, eu peço que você acompanhe agora no capítulo 6, verso 1, as coisas que estavam acontecendo lá na fortaleza de Suzã, na casa do rei Assuero. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante dele. Lembra das crônicas? As crônicas eram ali os acontecimentos principais do rei, o diário do rei, né? Praticamente. Fugiu o sono durante a noite, ele pediu que lessem para ele as suas crônicas à noite. Verso 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei, verso 3, disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Verso 4. Então disse o rei, quem é que está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem Mardoqueu. Irmão, presta atenção nisso. O rei, agora aqui para mim, rapidinho. O rei, ele não teve sono à noite. Ele foi ler suas crônicas e achou ali sobre Mardoqueu. E Amã ia falar com o rei para enforcar Mardoqueu. Amã ia falar para o rei para ele enforcar Mardoqueu. Mas o rei tinha acabado de ler que graças a Mardoqueu a sua própria vida foi poupada. Lembra de antes, quando ele denunciou Bigtã e Teres que queriam matar o rei? Ele viu agora suas crônicas e viu que sua vida foi poupada graças a Mardoqueu e perguntou, que honra se deu a esse homem? E aí os mancebos disseram, coisa nenhuma se fez. Então ele foi encontrar com Amã no pátio. E no verso 6 agora. Entrando Amã, o rei disse para Amã, que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã pensou no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? E no verso 7 Amã já responde, pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue-se o vestido e o cavalo à mão dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele,
aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E no verso 10, então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste. Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim, irmão, se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Irmão, essa palavra, ela mostra muitas coisas para nós. Aqui no capítulo 6, no verso 1, a palavra diz assim: primeiro eu quero te lembrar quem que Mardoqueu servia. Mardoqueu servia o Rei da Glória. Era o Criador dos céus, da terra e do universo. Aquele que criara a sua alma. Era este que Mardoqueu servia. Ele não se curvava para Amã, não se curvava para o rei, ele se curvava para o Rei da Glória, para Deus. E nesta noite aqui que o rei acordara de noite, ele pede para ler suas crônicas. A palavra diz aqui no verso 6 que fugiu o sono do rei. Quem você acha que acordou o rei, irmão? Quem você acha que acordou o rei? Quem você acha que foi levar as crônicas para o rei? Quem você acha que fez com que ele visse sobre o Mardoqueu? Poxa, tem tantas histórias nas crônicas, como é que ele abriu e foi ver justamente sobre a história de Mardoqueu? Eu tenho certeza que o Senhor tinha apontado para isso, porque Mardoqueu serviu o Rei da Glória. O poder do nosso rei, irmão, é espiritual, não é humano. Esses homens, eles vêm com armas manuais, com armas físicas, mas o nosso Senhor, ele tem a arma espiritual. E ele luta por você, ele batalha por você, ele está sempre te assistindo. Mas eu quero te lembrar que em todo momento Mardoqueu ele manteve o seu posicionamento. Ele não jogou a toalha, ele não foi frouxo no dia da angústia. Estava muito difícil, o seu povo ia ser dizimado, mas ele manteve sua posição. E eu quero dizer para você aqui, se você está passando uma situação muito difícil ou extrema, se é no trabalho, se é na escola, se é com a saúde, se é com a família, algo que eu nem imaginei para estar relacionando aqui agora, mas está muito difícil para você, mantenha a sua posição. Nós sabemos a quem servimos, irmão. Nós servimos o Rei da Glória. Porque se você mantiver a sua posição, se você disser assim, não vou fazer isso, não vou ter essa atitude, não vou falar isso, não vou praticar aquilo, porque eu sirvo o Rei da Glória. Não é a minha vontade que eu faça, é a vontade dele. Quando você fizer isso, quando chegar a hora, imagina quando chegar a hora, e o rei chegar e perguntar aos seus servos sobre você, irmão, que manteve a sua posição, que manteve, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a não ter reconhecimento algum ou agradecimento nenhum, mesmo assim você se manteve firme nas promessas, honrando ao Senhor, praticando justiça. Então, quando chegar a hora, o rei vai falar assim sobre você. Ele vai perguntar para os seus servos: que honra se dará a esse homem? Que honra se dará a esse homem aqui, cuja honra o rei se agrada? Que honra e galardão se dará a esse homem cuja honra o rei se agrada? E o inimigo não vai poder fazer nada, irmão. O Senhor está perguntando aos seus servos: que honra e galardão se dará a você? A este homem cuja honra o rei se agrada. E a palavra que diz: você terá vestido real, será colocado coroa real, você vai andar no cavalo do rei, você vai andar em ruas de ouro, em mansões celestiais, você terá um vestido celestial, porque você se manteve em mesmo situações extremas. E quando chegar a hora, irmão, o Senhor vai falar assim: que honra e galardão vai se dar a esse homem cuja honra o rei se agrada? Se mantenha na promessa, irmão, se mantenha firme. A palavra depois fala que apregoou-se diante de toda a cidade, que assim se foi feito ao homem cuja honra o rei se agrada.
E todos puderam ver, aqui no capítulo 8, no verso 2, a palavra diz que o rei tirou o seu anel que tinha tomado a Amã e deu para Mardoqueu e Ester, pôs o Mardoqueu sobre a casa de Amã. É isso que é feito, isso que foi feito. No capítulo 10, diz o seguinte, no verso 2: "E todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia?" Ou seja, estão lá nos livros do rei da Média e da Pérsia. "Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação." Então, se você se mantiver, irmão, se você se manter firme diante do Senhor, mesmo diante do extremo, diante do impossível, vai chegar um dia que Ele vai falar assim para os seus servos, para os seus querubins, para os seus anjos: "Que honra e galardão vai se dar a esse homem, cuja honra o rei se agrada." Então eu te convido a se manter firme nas promessas, honrando ao Senhor, praticando justiça, santidade. É difícil, o mundo está fazendo ao contrário, não importa, mantenha a sua posição. Veio situações difíceis, não é justo, foi justo com Jesus? Lembra disso? Ele fez por amor de você, então faça por amor dele também. Porque um dia vai chegar a hora que o rei vai perguntar: "Que honra e galardão se dá, cuja honra o rei se agrada a esse homem?" Nós sabemos a quem servimos, irmãos. Não é o homem. Não é rótulo denominacional. Não servimos, irmãos, a placa de igreja. Não servimos a... Não, irmãos. Nós servimos ao Deus vivo. Você sabe que a quem nós servimos? Nós servimos aquele que é a estrela da manhã, que é a raiz de Davi. Nós servimos o leão de Judá. Nós servimos aquele que é o maná do céu. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é Jesus. E ele diz o seguinte: "Antes que Abraão fosse, eu sou." Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele coloca Abraão no tempo passado, mas ele é eterno. O tempo dele é a eternidade. Jesus não foi e vai ser. Jesus é, para todo sempre, o nosso Rei da Glória, que nos comprou por um bom preço, por alto preço. Irmão, eu quero me despedir de você com essa mensagem, que é um culto de exortação ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, e que o Senhor Ele abençoe grandemente e abundantemente a você e a sua família. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.